Bem, gente, vamos continuar nossas aulas. A gente vai dar seguimento hoje falando sobre a anatomia do sistema digestório. É um sistema bastante extenso, né? Tem bastante conteúdo. Eu tentei fazer uma geral aqui, mesmo assim eu acho que ainda vai ficar um conteúdo extenso, tá? Mas eu ainda tirei e resumi o máximo que eu pude. Quando a gente fala do sistema digestório, a gente pode pensar basicamente numa entrada e numa saída, certo? Entrada a boca, saída o ânus. E esse percurso da boca até o ânus nada mais é do que disposto, né, em forma de um grande tubo. Nesse tubo vai passar tudo que a gente comeu, que a gente mastigou, que a gente engoliu, vai sofrer transformações lá nesse tubo, em determinado ponto desse tubo, e em determinado ponto desse tubo ainda vai receber algumas outras substâncias de outras estruturas que estão anexas a esse tubo para ajudar na degradação, né, na digestão do que a gente comeu. A gente considera um sistema semiaberto, por quê? Porque um sistema fechado nem entra nem sai. Num sistema aberto ou no sistema semi-aberto tem entrada e tem eliminação, tem saída. Nesse caso do digestório tem eliminação. Então essa figura aqui a gente consegue ver, ó, é um grande tubo, observem. A diferença é que nessa parte do tubo teve uma dilatação e ficou mais largo. Mas continua o tubo aqui, ó, todo enroladinho. Aí depois vem para cá. E aí um pouco mais grosso, mas ainda é um tubo e termina. Então é um grande tubo, só que todo encaracolado, né? Como se fosse uma grande espiral, sendo que em determinado ponto aqui tem uma dilatação. Ele é um pouco mais largo e é onde os alimentos que foram consumidos e foram deglutidos, eles ficam ali um tempinho para sofrer transformações que a gente chama de digestão. Não vou falar agora sobre os detalhezinhos aqui, que a gente vai falar isso várias vezes ainda adiante. Eu quero que vocês pensem no sistema digestório a partir de agora, assim como um grande tubo, que tem uma entrada, tem uma saída. Então aqui, ó, é uma outra imagem mostrando aqui que seria a boca, né? Boca, língua. Aqui que seria a região do esôfago, o estômago, a primeira parte do sistema delgado, que é curvado e fica intimamente ligado com essa glândula aqui chamada pâncreas. Aí depois ele continua, pá. O sistema delgado, que é a mesma coisa que o sistema fino, né? Ele mede em torno de 5,5 a 6 metros, tá? E aí depois ele termina aqui e se encaixa continuando em um outro tubo, né? Só que agora mais grosso, que é o intestino grosso. Esse daí mede entre 1 e 1,5 metros. Então, se você for somar tudo, ele dá 7 metros. Em média, são 7 metros de intestino, de sistema digestório, que desde da boca, né, do esôfago, até a saída lá no ânus. Então, o que é que transita aí por esse sistema? Nos alimentos que a gente come, a gente precisa absorver dos alimentos os aminoácidos, ácidos graxos e a glicose. Tudo isso aqui, depois que for, né, absorvido, vai parar onde dentro do corpo da gente? Nas células, em todas as nossas células. Todas as células do nosso corpo necessitam desses elementos aqui para funcionar. E a gente obtém isso de onde? A gente não produz feito uma planta, feito uma árvore. A gente precisa consumir. Então a gente consome dos alimentos, das carnes, dos vegetais, né? Qual é o processo, né, em termos de funcionamento? Primeiro a gente mastiga, que é a mastigação. Depois tem a ingestão, que é o ato de engolir. A deglutição, que é engolir descendo pelo esôfago. Chegou no estômago, vai ter a digestão, que é a transformação química e mecânica também, por causa do peristaltismo. Depois a absorção nos intestinos, delgado e grosso. E por fim a defecação, que é a saída pelo ânus. Vamos separar aqui.
Dividindo geralmente, né, a divisão geral do sistema digestório, a gente divide em órgãos do tubo digestório, que é um grande tubo, ok? E as glândulas que também fazem parte do sistema digestório, não são parte do tubo, mas elas estão ali, ó, agregadas, tá? Porque elas trabalham junto desse tubo. Então, qual é o primeiro órgão? A boca, depois a faringe, a boca, depois a faringe, depois o esôfago, o estômago, os intestinos, o reto, que é a mesma coisa que canal anal, e o ânus, ok? E não podemos esquecer que nesse tubo aí tem algumas glândulas que estão do lado e auxiliam. Na boca aqui, ó, ao redor da boca tem várias glândulas salivares, a gente vai falar sobre elas separadamente. Tem o pâncreas aqui, ó, que fica entre o duodeno e o estômago, e o fígado que fica, digamos, do outro lado do estômago. Ok? Vamos falar sobre todos eles. Todos fazem parte do sistema digestório, só que separado em órgãos do tubo e glândulas anexas. Opa, travou aqui. Vamos começar pela boca. A boca é a porção inicial do tubo digestório, onde ocorre a apreensão. A apreensão é o ato de morder e puxar. Quando você morde uma maçã, você morde e arranca o pedaço. Então, isso se chama apreensão, apreender. Depois, mastigação, a insalivação, que é as glândulas produzindo saliva para umedecer. E a deglutição, que é o ato de engolir. Tá? Quando a gente come carboidratos simples, tipo bolacha, pão, bolo, a primeira digestão, né, a primeira transformação desse alimento acontece na boca, porque tem muito amido nesses alimentos que eu citei. E aí a amilase presente na saliva, né, a pitialina, a amilase salivar, ela já começa a degradação aí. Mas a boca, ela tem duas aberturas. Eu costumo dizer que ela tem duas aberturas. Aí você pode estar perguntando, que duas aberturas são essas que eu só conheço uma? Uma delas a gente chama de vestíbulo. E o que é vestíbulo? É a região da cavidade bucal anterior à gengiva e arcadas dentárias. Ou seja, antes de você abrir os dentes, você não já abre os lábios? Então, o vestíbulo é essa abertura aí, ó. Nessa imagem, você não está vendo a cavidade bucal aberta. Você está vendo a boca aberta, o vestíbulo. Se você jogar algum remédio aí líquido, ele vai entrar pelas frestas dos dentes, vai ser absorvido pela mucosa aí bucal e vai entrar sistema digestório adentro, né? Mas quando a gente fala da cavidade bucal propriamente dita, aí é a boca, é a cavidade, é o que tá, é o espaço todo interno, onde está a língua, depois da gengiva e depois dos dentes, ok? Então, vestíbulo é a região anterior, cavidade bucal é a região posterior, é a cavidade, né? Digamos que é a caverna que está lá dentro. Então aqui, ó, a gente tem alguns detalhezinhos do vestíbulo, tá? Aqui, ó, no 7 é uma mucosa alveolar, porque é o espaço onde estão os dentes, né? Os alvéolos dos encaixes dos dentes. Oitavo aqui é chamado de fórnice do vestíbulo. O nono é o freio, ou também conhecido como frênulo. Nesse caso aqui, o frênulo, ele está em cima, porque tem o de baixo, ó. Então é o frênulo superior, mas aqui na lateral, ó, tem os freios ou frênulos laterais. Já na parte de baixo da boca, na região inferior, mesma coisa, tá? Só que aqui, ó, 7 é a mucosa labial, quando você puxa, né? Mucosa labial. O fórnice do vestíbulo. O 9 é o frênulo ou freio labial inferior. E o 10º, e o número 10 aqui, ó, freio lateral, tem dos dois lados, tá bom? A cavidade bucal, né, a parte de dentro, ela tem limites. O que significa limites? Até onde ela vai. Então, tem limites anterior, posterior, limites laterais, superior e inferior. O anterior é o que dá nos lábios, tá? Então, se você imagine você com a boca cheia de comida a ponto de ficar com ela cheia, cheia mesmo. Então, a comida só vai até onde os lábios, somente, tá? A posterior é lá no finalzinho, quase na entrada da garganta. Eu vou mostrar imagens do que significa istmo das fauces. As laterais são as bochechas, então você só consegue comer até onde as bochechas aguentarem, né? Se você for colocar na boca assim, muita coisa. Na região superior é o palato, o limite superior é o palato.
E o inferior é o assoalho bucal, que é abaixo da língua. O palato ele é dividido em dois, palato duro e palato mole. Eu vou mostrar fotos a vocês porque fica melhor do que explicar. Tipo assim, palato duro, lâminas ósseas e mucosa com cristas transversais. Palato mole é muscular e impede a passagem. Vamos ver o que eles são que fica melhor, né? Então aqui a gente tem a boca, a cavidade bucal totalmente aberta. Então aqui tem o frênulo, né, superior, frênulo inferior, língua, o frênulo lingual, que é o da língua, dentes, gengiva, a garganta. Isso aqui que todo mundo chama de pinguelo, chama-se úvula. O palato mole é essa parte mole aqui, ó, que eu vou mostrar uma outra imagem até melhor que essa, tá? Porque isso aqui é uma figura. Alvéolos e palato duro, arco palato grosso, arco faríngico, né? Tonsilas palatinas, que a gente conhece como amígdalas também, ok? Aqui são os orifícios das glândulas salivares, dos dutos salivares, ok? Então, ó, aqui nessa imagem, aqui a gente tá vendo, ó, tá vendo? As cristas, tá vendo? Todas as cristas e pregas palatinas. Aqui é a papila incisiva, que fica entre os incisivos. Aqui é a ráfie palatina. O que é a ráfie? É essa linha que separa o céu da boca em direito e esquerdo, né? E o 4 aqui é a própria mucosa do palato. Às vezes a gente, quando eu costumo muito comer leite em pó, gosto de comer leite em pó. Aí você dando leite em pó na boca, quando você vê, tá tudo agarrado aqui, ó, né? Vamos para baixo, aqui de novo, ó. Palato mole é essa região aqui, ó, tá vendo? Palato mole é essa região aqui, a úvula. O arco palato grosso, que é essa aqui. O arco palatofaríngeo, que é mais para dentro. E lá, ó, o istmo das fauces é esse estreitamentozinho aqui, ó, que também é chamado de istmo da garganta. Ok? Vamos para a língua. A língua, ela é músculo, né? Ela é um órgão muscular, ela é localizada dentro da cavidade bucal propriamente dita e ela é presa na base ao assoalho da cavidade oral. Ela está constituída por músculos extrínsecos, que não fazem parte da língua, mas movem a língua, têm função, e os intrínsecos, tá? Que são a própria língua, internos da língua. Os músculos extrínsecos prendem a língua à mandíbula, ao osso ióide e ao processo estiloide e ao palato, e os intrínsecos eles estão contidos inteiramente na língua, com origem e inserção nela. Quando a gente faz um Vzinho com a língua, tipo um copinho com a língua, são os músculos intrínsecos. Essa curvinha aqui, ó. Então aqui eu coloquei, né? A raiz da língua é lá atrás, o corpo é o meio, o ápice é a ponta. O ápice é a parte, o corpo e o ápice são a parte móvel, né? E as bordas. Tem um dorso que é cheio de papilas linguais, tem um suco terminal mais para trás. E na face inferior, né, embaixo da língua, tem o frênulo lingual, carúnculas sublinguais e cristas transversais, que a gente vai ver a imagem também. E aqui é a relação dos músculos intrínsecos e extrínsecos, que os intrínsecos constituem a língua, fazem parte da língua, e os extrínsecos são os que movimentam a língua. Aqui, ó, embaixo da língua, então a gente tem aqui a face inferior da língua, o frênulo, o freio, né, o frênulo da língua inferior, aqui, ó, carúncula sublingual, e aqui, ó, é uma prega frangeada, como se fossem as franjinhas. Você consegue observar isso no espelho, se você for ver. E aí, espalhadas por todo o dorso e bordas, né, bordas aqui na língua, a gente é cheio de papilas, papilas linguais, também conhecidas como papilas gustativas. Qual é a função delas? É sentir o sabor, né, o paladar das coisas, né? Então, tem papilas que são chamadas de circunvaladas, fungiformes, filiformes e folhadas. É porque são de formatos diferentes. Eu vou mostrar a vocês imagens vistas no microscópio. Então, a língua, por ter papilas de diferentes tipos e por ter regiões diferenciadas, a gente percebe sabores em diferentes regiões. Ó. Na ponta, a gente sente o doce, o salgado é logo em seguida, o ácido é nas laterais, o amargo fica aqui atrás. Ó. Aqui, nessas partes representadas por círculos, são as papilas circunvaladas. Okay? No meio,
a gente tem as papilas fungiformes. Essa linha aqui, ó, número 7, é o sulco terminal. Os 8, esse monte de bolinha aqui, são tonsilas linguais, tá? O 9 aqui, esse aqui, ó, é o arco palatoglosso. O 10 de um lado e do outro são as tonsilas palatinas. O 11 são as valéculas epiglóticas, vai dar lá na epiglote. E o 12 é a prega glossoepiglótica mediana. Ok? Então, aqui são as papilas gustativas vistas a microscópio. Então, observe aqui, ó, os formatos delas, ó. Tá vendo? Tem formatos diferentes, filiformes, circunvaladas, fungiformes. Do lado de cá, as papilas estão... Ah, essa daqui é uma imagem de microscopia eletrônica. Vê como ela é bem ampliada, né? Desse lado de cá, o que é que a gente tá vendo? Aqui a papila filiforme tá limpinha, ó. Mas aqui tem bactérias, ó. Olha a presença de bactérias nas papilas. Aqui também, ó. Nesse espaço aqui, cheio de bactérias. Então, o correto é escovar a língua também. A gente não tem muito esse hábito. Eu particularmente tenho, porque desde sempre, né, meus pais sempre ensinaram. Mas tem muita gente que não tem o hábito de escovar a língua. Então, quando você escova os dentes, você tem que escovar a língua também. Por quê? Porque você pode ir vendo no espelho e achar que é liso, mas não é. É cheio de filamentozinhos assim, ó, cheio de espaçozinhos, que as bactérias fazem a festa e ficam lá, ó. Tá vendo? Às vezes o mau hálito nem é tão por conta dos dentes, é por conta da língua, tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os dentes. São estruturas esbranquiçadas, constituídas de uma matriz mineralizada. Dente não é osso, dente é uma matriz mineralizada. Eles são organizados, né, dispostos em forma de arcada, assim e assim. Eles são fixados nos alvéolos dentários. O que são alvéolos dentários? É como se fossem espaços onde os dentes estão encaixadinhos, tá? Então tem aqui a coroa, que é a porção visível do dente, o colo, que é o estreitamento dele aqui, ó, né, entre a coroa e a raiz, que é a porção do dente que fica escondida, que fica inclusa dentro dos alvéolos, ok? A gente tem dentes de diferentes tipos: incisivos, caninos, premolares e molares, superiores e inferiores. Incisivos cortam, caninos rasgam, premolares também rasgam e molares mastigam, trituram, ok? Cada dente tem uma função. O formato dos dentes não é por acaso, é resultado de muito tempo de evolução. E aí, ó, aqui é um crânio de uma criança, né, mostrando os dentes descidos, que a gente chama de dente de leite, que depois eles são substituídos por dentes permanentes. Então você já nasce com os dentinhos aqui, ó, guardadinhos, ó, em cima e embaixo. Esses espaços aqui onde eles estão são os alvéolos dentários, né? E eles formam os seios maxilares aqui, ó. Tá vendo os seios maxilares? Vamos para a faringe agora. A faringe é um órgão tubular, muscular, revestido por mucosa. Isso aqui, ó, esse tubo aqui, ó. Toda ela é revestida internamente por mucosa, tá? Ela é situada após a cavidade nasal, começa aqui, ó, cavidade nasal, e termina lá embaixo na região da glote, ok? Laringe. Então ela se divide estrategicamente em três partes. Essa, que fica atrás da região nasal, é a nasofaringe. Essa que fica atrás da boca, da língua, é a orofaringe. E essa que fica no finalzinho, que é da laringe, que é a laringofaringe. Então a gente tem aqui, ó, orofaringe, região situada posteriormente à cavidade bucal, aqui. Nasofaringe, situada posteriormente à cavidade nasal. E laringofaringe, situada posterior à região da laringe, logo abaixo da orofaringe. Tá vendo aqui, ó, uma imagem de exame mostrando a língua. Aqui, ó, é a faringe, esse espaço aqui, ó, é a faringe. Chegou aqui, já é traqueia, esse espaço aqui, ó, já é traqueia, ok? Tá, aí a gente engole por onde? Porque eu pensei que era por esse buraco aí, ó. É não, por aí passa ar e fica constantemente aberto. Por onde passa a comida, quando não tá passando, fica fechadinho, encolhidinho, que é aqui, ó.
Então, quando você come, a comida vem por aqui, ó. Ela tem que entrar aqui, ó. Aí você pode perguntar, oxe, e a comida vai conseguir entrar aqui? Vai. Oxe, então ela não vai cair aqui não? Não. Por quê? Porque essa tampinha aqui, chamada epiglote, ela vai descer e fechar e tampar a traqueia. Nessa posição aqui, a gente vê que ela já muda de forma, tá vendo? Ela já sofre uma alteração e meio que espreme aqui, ó. Então, quando a gente está engolindo, ela já fecha mesmo e a comida só desce por aqui, ó. A gente não pode engolir por aqui, senão você na hora tem um vai para fora, né? Tem que vir por aqui. O esôfago é isso, aqui é traqueia. E esse espaço todinho aqui, ó, é a faringe. Nariz, nasofaringe, boca, orofaringe, região da laringe, laringofaringe. A epiglote. E vamos para o esôfago. Uma vez que você engoliu a comida, né? Ela tem que descer. Então ela vai descer por esse tubo, que é um órgão tubular muscular. E ele é músculo liso, tá? Ele é revestido por mucosa internamente, tá? Ele é situado atrás da traqueia. Então, quando você toca no pescoço, você sente um tubo, não é esse. Esse tubo que a gente sente quando toca é a traqueia, que é por onde passa a respiração, o ar. Atrás dele é que fica o esôfago, tá? O esôfago, a função dele é conduzir a comida. E ele conduz em forma de ondinha, tá? Não sei se dá para perceber nisso aqui, ó. Ele fazendo como se fosse empurrando com ondinhas, ó. Pá, 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 né? Vamos ver na outra, que fica melhor. Então aqui, ó, observem esse movimento de ondulação, ó. Pá, 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 tá vendo? Isso se chama peristaltismo, movimentos peristálticos. Então quando você mastiga algo que engole, não importa a posição que você esteja, deitado até de cabeça para baixo, a comida segue em direção ao estômago, porque o esôfago empurra com movimentos peristálticos, que é movimento ondulatório. Tá vendo? E aí o esôfago ele tem algumas porções. Porções a gente diz que são partes, tá? Uma porção é a parte cervical, fica na região do pescoço, claro, você engolir tem que passar pelo pescoço. A outra região é no tórax, ele vai passar pelo meio dos pulmões lá. Lembrando que ele é atrás, tá? Posterior. E depois, ó, tem um pedacinho dele abaixo do diafragma, que é na região abdominal. Então, ele é dividido em três partes em termos de localização, tá? Cervical, torácica e abdominal. E ele vai se estreitando, tá? Em cima ele é mais largo e ele vai se estreitando. O primeiro estreitamento é lá na faringe. O segundo estreitamento é no arco aórtico, lá ó, na conjugação entre traqueia e aorta. O terceiro fica aqui ó, no brônquio esquerdo, já que o estômago é do lado esquerdo, você tem que lembrar que ele tem um pouco encurvado para o lado esquerdo. Depois aqui é no hiato esofágico. Hiato é a aberturinha por onde ele passa pelo diafragma. E o estômago. Quando ele chega no estômago, ele está bem estreitinho. E é constantemente fechado, tá? Só abre quando vai vir comida. Essa imagem mostra exatamente a posição do estômago, né? Desceu pelo esôfago, vamos para o estômago agora. Então o estômago fica desse jeitinho aí, ó. Nesse local. Tá? O estômago nada mais é do que a continuação do tubo, só que dilatado. Ó. Ele dilatou-se, ele ficou mais largo. Pá. Tá? Então ele é uma dilatação do tubo digestório, né? Entre o esôfago e o intestino, situado na cavidade abdominal, com função de quê? Digerir. Ele tem duas faces, né? Anterior, que é a parte da frente, e posterior, que é lá atrás. E ele tem duas curvaturas. Ó. Essa curvatura aqui ó, é uma curvatura pequena, curvatura menor. E essa curvatura aqui ó, é uma curvatura grande e curvatura maior. E quais são as partes anatômicas do estômago? O fundo, que é aqui em cima. O fundo não é embaixo, tá, gente? O fundo é em cima. O corpo é todo meio, também chamado de antro, mas é o corpo. E o piloro, que é o finalzinho aqui, ó, que é também chamado de região pilórica. Acho que pilórica, piloro deve lembrar alguém para vocês, né? Ah, aquela bactéria H. pylori, né? Justamente porque ela fica por aqui, ó, tá? E ósteos. Ósteos são aberturas, tá? Então a gente tem uma abertura aqui, que é a entrada da comida, e uma abertura aqui, que é a saída do que foi digerido. Essa abertura chama-se ósteo gastroesofágico, gastro de estômago, esofágico de esôfago, só vai juntar os dois.
E aqui, como é duodeno, né, que vai ser a primeira parte do intestino delgado, e aqui é o estômago, só é juntar gastro, duodenal. Então aqui tem duas esfíncteres, uma aqui, uma aqui. E o que é esfíncter? É um anel muscular, que fica contraído, fechadinho, e na hora de transitar alimento, ele abre. Uma aqui, outra aqui. Então essa imagem está mostrando o estômago cortado, a gente vê aqui, ó. Isso aqui do ladinho é a esfíncter, ela fica e ela mantém fechada, tá? Também é chamado de válvula cárdia. E aqui embaixo, ó, também fica fechadinho, tá vendo? O ósteo pilórico. Isso aqui, ó, o estômago por dentro ele é cheio de pregas. Por que ele é cheio de pregas? Porque ele, quando está vazio, ele fica murchinho, feito uma mochila vazia. Então é cheio de pregas. Mas conforme você come, essas pregas esticam e dão ao estômago a capacidade elástica de ficar grande, né, de encher. Lembrando que o estômago também tem movimento peristáltico, tá? Movimento de onda para mexer a comida que está lá dentro, auxiliar na digestão do processo enzimático. Aqui, aqui. Então, olha só, o estômago por dentro, tá vendo? As pregas ali da imagem são assim, ó. Olha só como ele é por dentro. Quando você come, que estica, ele fica todo esticadinho. Assim, ó. Tá vendo? Ele é uma bolsa muscular e aí ele tá cheio, esticadão. Todo vascularizado. Curiosidade, quando a gente come comida, muita comida, né? Ou então, sei lá, feijoada, dobradinha, cozido, não dá aquele soninho logo depois do almoço? E às vezes até uma comida leve. Por quê? Porque boa parte do sangue do nosso corpo é drenado para vir para cá, ó, para o estômago e para os intestinos realizarem o processo de digestão e absorção. Então, circula menos sangue pelo seu corpo, o sangue se concentra bastante na região dos intestinos e do estômago. Por isso dá aquele soninho. E aqui, ó, olha o que acontece no estômago. Você comeu algo, as enzimas vão lá e... Foi bem rápido esse GIF, mas dá para vocês entenderem, ó. O... Digerindo, né? A ação de enzimas e de ácidos. Ok? O que é refluxo? Refluxo é quando a comida ou que você comeu, né, algo irritou a mucosa gástrica e aí as reações químicas aqui, elas fazem com que a comida volte. Em alguns casos é algum tipo de alimento que causa isso na pessoa. Pode ser café, pode ser macaxeira, pode ser bebida. Mas existem casos de que a pessoa pode ter aqui uma hérnia, tá? Chamado de hérnia de hiato. O que é essa hérnia? É um pedaço do estômago, digamos assim, que passou pelo hiato e ficou mais acima, ó. Então, quando você come, vai ficar um pouquinho aqui. E aí, para voltar é mais rápido. Olha só aqui na imagem, no exame de imagem, a hérnia. Tá vendo? Isso, o refluxo constante, ele vai, como ele volta com ácidos estomacais, e o ácido estomacal, o ácido clorídrico é muito forte, ele sai lesionando a parede do esôfago todinha, queimando. E se você vomitar com frequente, ou então se você tem refluxo constante, pode lesionar gravemente o esôfago, até causar câncer. Vamos para os intestinos. Intestinos também é um órgão tubular, muscular, e eles são situados após o estômago, onde ocorre a absorção dos alimentos e da água, claro. A gente tem aqui os intestinos finos, que é o intestino delgado, e o intestino grosso. Logo em seguida ao estômago, tem aqui uma curva, que é a primeira porção do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Né? Depois aqui no meio é jejum, aqui no finalzinho é o ilho, e ele se encaixa ó, aqui ó, no intestino grosso. Então aqui, ó, imagina que aqui está o estômago. Então essa curvinha realmente existe assim no corpo da gente. Ela é a primeira parte do intestino delgado, ela é chamada de duodeno. Ela é muito importante. Essa é uma das partes mais importantes do intestino delgado. É aqui que acontece a digestão de coisas que não conseguiram ser digeridas no estômago, como por exemplo alguns carboidratos e algumas gorduras e algumas proteínas, tá? É aqui que o fígado vai jogar a bile, é aqui que o pâncreas vai jogar o suco pancreático. Para quê? Para terminar de digerir aquilo que não foi digerido no estômago. Ok? Então, o duodeno é muito importante. Depois que é digerido aqui,
a maior parte das coisas que você comeu vai ser quebrada e absorvida aqui. Ou seja, aqui nessa parte é como se o intestino fizesse assim, tirasse para dentro do sangue. Só que algumas coisas não são absorvidas aqui e seguem, ó, e vão sendo absorvidas ao longo do percurso. Cada parte dessa vai puxando um pouquinho. Puxando um pouquinho, sugando um pouquinho, sugando um pouquinho. Principalmente a água, né? Depois que tudo foi absorvido, depois que a grande parte foi absorvida no duodeno, vai ser absorvido no jejum e depois no íleo. Em seguida, segue adiante aqui para o intestino grosso. Tá? No intestino grosso vai ter a absorção do resto, principalmente água e sais minerais. Tá? Mas o que eu quero que vocês fiquem dessa imagem aqui são a divisão do intestino delgado, duodeno, jejum e íleo. Não existe uma divisão clara entre jejum e íleo, tá? Assim, não existe uma separação aqui é jejum, aqui é íleo. Mas sabe-se que eles são divididos em 3 partes porque têm absorções diferentes. Então lá o duodeno, eu falei tanto no duodeno, né, naquela alça que está curva, que como ele é importante, eu vou destacar ele um pouco mais. Então aqui está o estômago, né? Então vai ter aqui a porção superior do duodeno, a porção descendente, que a comida está descendo por aqui, ó. A porção horizontal e a porção ascendente que vai dar lá no jejum, ok? Isso aqui é o pâncreas, ó. Observem que o pâncreas, ó, tá vendo? Se encaixa aqui mesmo dentro, tá vendo? Esse espaço de curva é justamente para encaixar o pâncreas. Aqui, duodeno lá, jejum, íleo. Não esqueçam. Vamos para o intestino grosso agora. O intestino grosso está aqui, ó. Então, o intestino grosso, ele é bem detalhadozinho, né? Ele é bem bonitinho. Nessa imagem aqui ele está bem bonitinho. Então, vamos separar aqui. Cada partezinha dessa tem um nome e a gente vai ver isso aqui agora. Lembrando que a principal função do intestino grosso é absorver água e sais minerais. Quando você passa muito tempo sem defecar, dias, o intestino continua sugando a água do que tiver ali dentro, sugando, a ponto de deixar tão seco que fica difícil para evacuar depois, podendo até machucar, né? Mas vamos ver aqui as partes. O seco é toda essa região aí, tá? Digamos que é o comecinho. É aí onde o intestino delgado joga tudo que ele não conseguiu absorver. Vamos embora e joga aí, tá? No seco a gente tem o apêndice vermiforme, que nada mais é o apêndice mesmo. Quando tem apendicite, é uma inflamação, é uma infecção aí, ó, tá? Nesse rabinho aí. Ele fica cheio de bactérias, ele vai crescendo, inflamando, e se ele estourar, todas as bactérias que estão aí vão sair. Isso não quer dizer que tem bactérias aí dentro, tá? Quando a pessoa está com apendicite é porque alguma coisa deu errado e as bactérias começaram a se proliferar aí dentro. E aí quando ele estrangula, né, quando ele estoura, todas as bactérias saem, se espalham por aí dentro e pode causar uma infecção generalizada. Aqui o comecinho é chamado de válvula iliocecal, ela é mais para dentro, tá? Mas na outra imagem que vem eu vou mostrar a vocês essa válvula. Todo o restante do intestino, essa parte dele toda aqui, é chamado de cólon. Só vai mudar a região. Lembre, o intestino delgado está aqui, está jogando a comida vai fazer isso, ó, subir, atravessar e descer. Então, como está a comida mais não, né? Que agora não é mais comida, é o bolo fecal agora, vai se transformar em bolo fecal. Então, aqui ela está subindo, tá? Do lado direito do seu corpo. Então, como está subindo, é cólon ascendente. Quando vai atravessar aqui, ó, é chamado de cólon transverso. Depois segue e desce, cólon descendente. Essa curva aqui, ó, ela vai dar uma curva lá para trás. Porque, parem para pensar, os intestinos são localizados na frente, né, na região da barriga, lá do abdômen. Mas a gente faz cocô por trás. Significa que tem uma curva entre a frente e atrás, que é justamente... Aqui parece que ela é de lado, mas não é, porque isso é uma imagem não dá, né, e não é 3D. Você tem que imaginar que ela está curvando lá para trás. Então essa curva lá para trás é o sigmoide. Aqui, ó, sigmoide. Depois cai aqui no reto. E por final, o ânus, aqui, ó, tá? Lá embaixo. Essas duas partezinhas aqui, que dá uma curva e outra curva, são chamadas de flexuras. Flexura cólica direita, flexura cólica esquerda. Mas não parou ainda. Tem outras coisinhas. A gente tá vendo aqui, ó, essa linha, tá vendo essa linha aqui? Ela tem nome. E essa parte toda boleada aqui, ó, boleada, né? Parece uns gominhos, também tem nome. Então,
Aqui, ó, é chamado de tênia, tá? Chamado de tênia. Lembra aquela verme tênia, mas é porque isso aqui, essa linha grossa é chamada de tênia. E essa parte boleada é chamada de rastros. Tem em toda a região do intestino grosso. Ok? Olha ele aqui. O que eu queria mostrar nessa imagem que eu mostrei aqui, ó, é a válvula iliocecal. O intestino delgado termina aqui, né, no ilho, e tem uma válvula aqui que é um esfíncter, ela se abre e joga aqui dentro do seco para seguir adiante. Vamos falar, terminamos a questão do tubo digestório e vamos para as glândulas anexas. A primeira glândula anexa para a gente falar são as salivares, né? Tem as menores e as maiores. São classificadas de acordo com o tamanho, claro, né? Então tem as menores labiais, as menores vestibulares e as menores palatinas. Pelo nome a gente já sabe onde é. E as maiores, que são as parótidas, fica no ducto parotídeo. As submandibulares, sub é embaixo, mandibular, mandíbula, e sublingual. Vamos ver elas com... Então aqui, ó, as parótidas, submandibular, sublingual, parótida, submandibular, parótida, submandibular, parótida. Vamos ver. Aqui é uma peça anatômica, é um indivíduo que provavelmente deve ter doado seu corpo para estudo antes de morrer. Então aqui a gente vê, ó, observem com detalhes aqui, essa estrutura aqui, ó, parece uma gordurinha, né? Não é, ó. Isso aqui, ó, é glândula salivar. Isso aqui também é glândula salivar, tá vendo? Então aqui, ó, é a própria glândula parótida, ela é desse tamanho, grandão assim, ó, tá? Aqui é uma glândula parótida acessória, digamos que é um anexo dela, é um pedacinho que ficou mais para lá, né? E no meio é o ducto parotídeo, ou seja, por aqui passa fluido. Aqui embaixo é a glândula submandibular. Vocês têm que imaginar que a mandíbula está aqui, ó, né? E esses 5 aqui, ó, são linfonodos submandibulares, tá? Que às vezes ficam inflamados, né? Aí a pessoa fica com ele inchado embaixo. Quando a pessoa tem cachumba, o nome certo de cachumba é parotidite. O vírus ataca essa glândula aqui, ó. Aí ela fica inchada, ela cresce, né? Ou seja, cachumba é uma doença que ataca as glândulas salivares. Parotidite. Então aqui eu coloquei um texto mais compridinho, porque eu sei que vocês às vezes estudam, né, pelo material. E esse material é semelhante ao impresso, né? Então as parótidas, elas são as maiores glândulas, né, e mais desenvolvidas. A gente vê aqui, ó, situa-se atrás da borda posterior do ramo da mandíbula. A mandíbula vem aqui na frente, mas tem um ramo aqui atrás, né? E aqui tem fica nessa região o músculo esternocleidomastoide. As submandibulares, tá aqui, ó. Ela tem uma forma ovoide, né? Ovoide significa que é meio oval, alongado, né? É como se ela correspondesse a um pouco da metade da parótida. Parece que ela é um pouco menos da metade. E as sublinguais ficam abaixo do assoalho da boca, que aqui não vai dar para ver porque a boca está fechada, mas coloquei. Eita, não coloquei, tinha colocado, mas passou, né? Vamos para o pâncreas, que também é uma glândula. O pâncreas ele é uma glândula semelhante à glândula salivares em termos de tecido, tá? Tecido epitelial glandular, situado na cavidade abdominal, lá naquela alcinha do duodeno, né? Ele apresenta uma porção endócrina que produz insulina e glucagon, que vai cair diretamente na corrente sanguínea, por isso que é endócrina, e também exócrina, que vai jogar dentro do duodeno. Então ele tem 3 partes, né? A cabeça, que é essa partezinha aqui, o corpo e a cauda. Aqui no meio são ductos pancreáticos. Tudo que ela produz aqui, ó, vai ser jogado dentro do duodeno através desses ductos, né? Tudo que eu falo são as enzimas, tá? As enzimas que atuam na digestão do que não foi digerido lá no estômago. E aí, esse ducto pancreático, ó, ele desemboca, ou seja, ele joga as substâncias dele na papila duodenal maior aqui, ó, dentro do duodeno, tá?
E também tem um ducto acessório, mas ele é inconstante, nem sempre ele está presente assim, assado. Ele desemboca no duto principal. Olha o pâncreas aqui, ó. Tá vendo? A gente tem aqui a cabeça, corpo e a cauda. Diabetes é quando essa glândula não tá produzindo insulina suficientemente, ou produz insulina, mas a insulina agora não tem mais o efeito no seu corpo, ou ela não produz, tá? São os diversos tipos de diabetes. Vamos pro fígado. A aula já está em 40 minutos, está bem comprida, né? Mas é assim mesmo, e olha que eu estou resumindo. O fígado, ele é a maior glândula anexa do tubo digestório. Botei digestivo ali de novo, mas é digestório. Está situado na cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma. Em que lado? Do lado direito, porque do lado esquerdo é o estômago. Então, o fígado é dividido em lóbulos. O que são lóbulos? É como se fossem partes. Então, a gente tem aqui, ó, um lóbulo direito, o lóbulo esquerdo. O caudado e o quadrado ficam mais para baixo, que eu mostro depois na outra imagem, tá? O fígado ele é preso por ligamentos. Isso aqui é o diafragma, né? Então ele é preso aqui, ó, por ligamento. E quais são os ligamentos? Ligamento o lóbulo direito, lóbulo esquerdo, ligamento falciforme, ligamento coronário, tá? São os ligamentos que prendem ele, deixam ele preso no diafragma, tá? E em relação à face diafragmática, que é aqui embaixo. Opa, desculpa, que é aqui em cima. Ah, meu Deus. O diafragma aqui, ó, tem esses ligamentos, tá? Vamos para a face visceral, que é embaixo. Eu estava confundindo lá. A face visceral, ela tem várias coisinhas aqui, né? Então vamos lá. O lobo esquerdo, que é o menor. O lobo direito, que é o maior. A gente tem aqui o lobo quadrado. Se vocês observarem, até parece um quadradinho mesmo aqui, ó. Tá vendo? E o lobo caudado, que é isso aqui, ó. Que é o posterior, tá? Aqui embaixo a gente também tem a artéria hepática, que vai vir, é uma ramificação da aorta. A gente tem aqui a vesícula biliar. A gente tem a veia porta. Lembra de circulação porta, sistema circulatório? Circulação porta, a veia cava inferior. E o fígado produz bile e a vesícula armazena. Então tem um ducto que joga o que o fígado produziu de bile aqui dentro, para deixar ela cheinha, tá? Quando ela fica cheinha de bile, na hora certa ela vai despejar lá no duodeno para quebrar gorduras e tudo mais. Tá? Então cada partezinha dessa aqui tem nome, que como aqui para não misturar, eu vou preferir fazer no. Então tá aqui, ó, a vesícula. Aqui, ó, os ramos, né, dos ductos que vão levar a bile que o fígado está produzindo para dentro da vesícula. Então tem aqui, ó, o ducto hepático direito, o ducto hepático esquerdo. Ou seja, vai produzir aqui, ó, e joga aqui dentro, vai produzir aqui, ó, joga aqui dentro. Mas eles se cruzam em um só, que é chamado do duto hepático comum. Comum porque ele é a ramificação dos dois. Quando ele joga aqui para dentro, ele joga através do ducto cístico. Aí fica cheia. Aí você comeu, né, a hora do almoço, a comida desceu do estômago e foi lá pro duodeno. Pá, e você comeu comida gordurosa. Vai precisar da bile. Aí o que acontece? Por ação de um hormônio, a vesícula vai ser forçada a contrair e vai jogar a bile aqui dentro, ó. E esse ductozinho aqui, ó, que por onde ela joga, é chamado de ducto colédoco. Ok? Então aqui, ó, vou tirar ele daqui e vou colocar aqui, pá. Então aqui, ó, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, ducto hepático comum, ducto cístico, a vesícula, encheu, joga lá no duodeno, ducto colédoco, ok? Lembrando que aqui do lado está o pâncreas, né? Que o pâncreas ajuda na digestão também, lá embaixo. E até que enfim chegamos ao final dessa aula, né? 45 minutos, foi bem comprida essa aula. Eu estou preferindo fazer aulas curtas, né? De 30 minutos no máximo, porque senão fica uma aula chata. Mas acho que não ficou chata essa não, tá? Mas se ficou, né?
Me perdoem. E a gente tem aqui as 10 questões da atividade de fixação para vocês responderem. No caderno, colocar seu nome lá, colocar a data, fotografa, né, tira a foto e manda lá no ambiente virtual, no Sala, Google Sala, para a gente, para eu corrigir, para guardar e para pontuar depois, caso vocês precisem, tá? Então, eu espero que tenha sido de fácil compreensão. Se não foi, tentem assistir de novo, ou então aquela parte que você não entendeu, você pausa e volta para assistir. E pesquisem também em outros materiais, né? Não fiquem só nessa videoaula, não. Porque se fosse na sala de aula, vocês também teriam a obrigação de olhar em outros materiais, outro livro, né? Uma boa fonte de conhecimento é livro. Porque às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa, né? Tá? Então, por hoje é só. Espero